Vamos agora dar início ao conteúdo de fisiologia gastrointestinal, onde nós vamos estudar a fase cefálica, mais especificamente a saliva. Bom, o processo digestório pode ser dividido então em três fases: fase cefálica, fase gástrica e fase intestinal. Nessa aula, nós vamos estudar a fase cefálica, onde ocorre o processo de digestão mecânica, que ocorre através da trituração do alimento pela mastigação, pelos dentes. Inicia-se o processo de digestão química, ainda na cavidade oral, que ocorre pela saliva. E é sobre a saliva que nós vamos nos concentrar nessa aula. Bom, embora as glândulas salivares não sejam essenciais para a vida, ou seja, é possível sobreviver sem elas, as suas secreções são importantes. A palavra saliva deriva do latim, que significa suco da boca. Suas funções podem ser divididas em lubrificação e proteção, o que traz higiene e conforto para a boca e para os dentes, e digestão. A capacidade lubrificante da saliva depende da quantidade de muco em sua composição. Ela se mistura com o alimento, hidratando assim o alimento, contribuindo para a sua diluição e facilitando a sua deglutição. E além disso, a lubrificação também é importante para a fala. A saliva também protege a boca, uma vez que ela tampona e dilui substâncias nocivas. Além disso, ela também resfria alimentos quentes, como por exemplo, uma sopa ou um chá. Então a própria saliva ela acaba resfriando alimentos com uma temperatura muito alta. Substâncias amargas, bem como a própria êmese, podem estimular a secreção das glândulas salivares. Desse modo, o ácido clorídrico, bem como a pepsina oriunda do estômago durante o vômito, podem ser neutralizadas e diluídas pela saliva. Além disso, ela também ajuda a dissolver e lavar os dentes de resíduos alimentares e possui uma ação antibacteriana devido à presença de lisozima e lactoferrina. Essas enzimas atacam a membrana de bactérias, prevenindo assim a sua multiplicação exagerada. Além disso, na saliva há a presença de várias imunoglobulinas. A principal delas é a imunoglobulina A, que é também o principal anticorpo ao longo do trato gastrointestinal. Esses anticorpos ajudam a manter uma regulação de micro-organismos residentes na mucosa gastrointestinal. Ajudam a fazer um controle, evitando a sua multiplicação ou proliferação exacerbada. A saliva contém ainda duas enzimas que são necessárias para a digestão química do alimento. A alfa-amilase, direcionada para a digestão dos carboidratos, mais especificamente o amido, onde então a alfa-amilase cliva as ligações do amido, podendo corresponder a até 75% da digestão desse carboidrato antes dela ser desnaturada pelo pH ácido do estômago. No entanto, a ausência da alfa-amilase acaba não sendo um problema, uma vez que a amilase pancreática
também dá conta do recado. A outra enzima importante é a lipase lingual, secretada pelas glândulas salivares menores. Essa enzima lisa lipídios de cadeia curta e média, e por terem um pH ótimo na condição ácida, elas não são desnaturadas no estômago e nem no intestino, ou seja, elas permanecem ativas ao longo do trato gastrointestinal. Bom, a estrutura microscópica das glândulas salivares é similar a outras glândulas exócrinas. O salívum é a unidade funcional dos ductos salivares. Eles possuem uma extremidade cega, cercada por células acinares, sendo assim denominada de região acinar ou simplesmente ácino, e são essas células que secretam água, bem como moléculas orgânicas e inorgânicas no lúmen acinar. Essas células acinares são ainda cercadas por células mioepiteliais que, quando estimuladas, se contraem, expelindo assim o conteúdo ao longo do ducto, que por sua vez é formado por células ductais. A composição inorgânica da saliva, isto é, os eletrólitos, variam de acordo com a taxa de secreção. Como você pode observar, em condições onde a taxa de fluxo é baixa, isto é, em condições basais, em estados não alimentados, a concentração de cloreto, de bicarbonato e de sódio são muito próximas, enquanto que a concentração de potássio já é um pouco maior. Já quando a taxa de fluxo aumenta, consequentemente a concentração de sódio, de bicarbonato e de cloreto acabam também aumentando, enquanto a concentração de potássio diminui um pouco e se mantém constante. Desse modo, quanto ao pH, nós podemos considerar que em condições basais, isto é, em estado não alimentado, o pH da saliva é ligeiramente ácido e, conforme a taxa de fluxo vai aumentando, nas condições de estado alimentado, esse pH torna-se mais alcalino. Desse modo, em termos de composição, a gente pode compreender que a composição da saliva é similar à composição do plasma. Claro que em concentrações de eletrólitos diferentes. A composição orgânica, como mencionado anteriormente, inclui a alfa-amilase, a lipase lingual, a mucina, a lisozima, a lactoferrina, a calicreína, que converte uma proteína plasmática no vasodilatador bradicinina, responsável pelo aumento do fluxo sanguíneo nas glândulas salivares. Há também a presença de ureia e de glicose. Com relação à formação da saliva nos ácidos, o transporte de água se dá de duas maneiras. O transporte transcelular das moléculas de água na membrana apical, o que se dá pela aquaporina do tipo 5, e o transporte paracelular, que ocorre entre as junções celulares. E esse movimento de água se dá por osmose, isto é, ela segue passivamente a concentração de eletrólitos no lúmen, estes sim transportados de forma
ativa. Vamos entender melhor. Olha só, o movimento de água é impulsionado principalmente pela secreção transcelular de cloreto. Bom, mas como assim? Veja só, na membrana basolateral da célula acinar, da célula que corresponde ao ácino do ducto da glândula salivar, há a presença de uma bomba sódio-potássio ATPase, que bombeia 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro da célula. Às custas dessa diferença de concentração extra e intracelular, a bomba sódio-potássio-cloreto move 3 íons de sódio para dentro da célula, 3 íons de potássio para dentro da célula e 6 íons de cloreto também para dentro da célula. E desse modo, então, o potássio e o cloreto são mais concentrados no espaço intracelular. Com a estimulação parasimpática via receptor muscarínico M3, que está ligado à proteína GQ, canais de potássio se abrem na membrana basal da célula acinar, permitindo assim um efluxo de potássio, enquanto canais de cloreto são abertos na membrana apical, o que permite então a difusão de cloreto para o lúmen acinar. Como consequência, o sódio, que possui uma forte atração pelo cloreto, é atraído via paracelular também para o lúmen. Isso então gera um gradiente osmótico que atrai moléculas de água via transcelular e paracelular para o lúmen acinar. Quando esse cotransportador de sódio, de potássio e de cloreto é inibido farmacologicamente, ocorre uma diminuição de 70% da secreção de fluido no lúmen acinar. Os 30% remanescentes dependem do cotransporte realizado pelos trocadores de sódio, hidrogênio e dos trocadores de cloreto e bicarbonato na membrana basal e pelo sim portador de cloreto, bicarbonato na membrana apical. Bom, mas como que isso ocorre? Olha só. O dióxido de carbono se difunde para dentro da célula acinar. Dentro das células, a anidrase carbônica catalisa a formação de água, hidrogênio e também bicarbonato. Esse bicarbonato recém-produzido pode ser trocado por cloreto pelo trocador bicarbonato-cloreto, que encontra-se na membrana basal. E o hidrogênio pode ser trocado pelo trocador sódio-hidrogênio, que também localiza-se na membrana basal. Como resultado, a concentração de cloreto intracelular continua alta, o que com a estimulação muscarínica pode favorecer a difusão de cloreto e também de bicarbonato para o lúmen acinar. Desse modo, então, a composição primária da saliva no lúmen acinar é isotônica. No entanto,
ao longo do ducto, ocorre reabsorção de sódio e de cloreto pelas células ductais, mas não ocorre reabsorção de água, visto que essas células são impermeáveis à água. Portanto, essa modificação secundária da saliva que ocorre no ducto gera um fluido hipotônico, e é este que chega na cavidade oral. Agora, então, a gente pode entender melhor aquele grafo que nós vimos nos slides anteriores, onde em condições basais, isto é, em estado não alimentado, a composição da saliva é mais hipotônica, o que se deve a essa grande reabsorção de eletrólitos pelas células ductais. Já no estado alimentado, onde a taxa de fluxo é alta, consequentemente, a reabsorção é mais lenta, uma vez que o fluxo de saliva pelo ducto é mais alto, o que não permite uma boa reabsorção de sódio e de cloreto. Consequentemente, a saliva é mais isotônica, ou a concentração de sódio, de cloreto, de bicarbonato acabam sendo maiores. Bom, as células que constituem a região acinar, melhor dizendo, são responsáveis pela maior síntese de proteínas presentes na saliva. E existem dois tipos de células acinares: as células serosas e as células mucinosas. As células acinares secretam um fluido aquoso rico em alfa-amilase e outras enzimas salivares, agentes antibacterianos, antifúngicos, antivirais e também eletrólitos, que protegem os dentes e os tecidos moles orais contra condições ácidas e desmineralizantes. A alfa-amilase é a proteína mais abundante na saliva e 70% dela é secretada pelas glândulas parótidas, que por sua vez possuem a maior população de células serosas. Já a célula mucinosa produzem um líquido espesso e rico em mucina. As glândulas submandibulares possuem uma composição mista de célula serosa e célula mucinosa, e os ácinos da glândula sublingual possuem predominantemente célula mucinosa. Bom, o processo de secreção das glândulas salivares maiores é regulado pelo sistema parasimpático e simpático. Já as glândulas salivares menores são menos dependentes de um controle neural. Elas secretam saliva de forma contínua e constante, até mesmo durante o sono. Nas glândulas salivares maiores, a estimulação parasimpática se dá via receptores muscarínicos do tipo 3, que está ligado a uma proteína GQ, que por sua vez ativa a fosfolipase C, aumentando assim a concentração de inositol trifosfato, que libera cálcio do retículo endoplasmático, o que por sua vez estimula a abertura de canais de cloreto na membrana apical da célula acinar, o que por sua vez atrai sódio, criando um gradiente osmótico para a água. Desse modo, então, o estímulo parasimpático é responsável predominantemente pela secreção dos fluidos, pela secreção aquosa da saliva. O estímulo simpático
via receptores beta-adrenérgicos, que por sua vez encontram-se acoplados a uma proteína G estimulatória, que por sua vez estimula a adenilato ciclase e a conversão de ATP a AMP cíclico, que por sua vez ativa a enzima fosfolipase, ou melhor, a proteína quinase A, que por sua vez coordena o processo de exocitose de proteínas no lúmen acinar. E desse modo, então, a estimulação simpática é responsável principalmente pela secreção de proteínas na saliva. Obviamente que tanto a estimulação parasimpática quanto simpática contribuem para a secreção salivar de fluidos e também de proteínas, mas isso se dá em graus diferentes. Essas duas vias também estimulam as células mioepiteliais, que quando se contraem, expelem o conteúdo do ducto salivar. Bom, as glândulas salivares podem ser reguladas positivamente, ou seja, estimuladas a liberar seu conteúdo pelos reflexos condicionados, que foram primeiramente descritos por Pavlov em experimentos que ele fez com animais, ou seja, o fato de saber que a hora da alimentação está próxima já é suficiente para estimular as glândulas salivares, bem como o cheiro, o gosto, os estímulos visuais também, ver o alimento, o aumento da pressão e náuseas também podem estimular as glândulas salivares, já a náusea que é uma preparação para a êmese, enquanto a regulação negativa, isto é, a diminuição do estímulo de secreção das glândulas salivares pode se dar por fadiga, pelo sono, pelo medo, né, ou ansiedade, e também pela desidratação, né, para preservar o conteúdo de líquido. A regulação dessas duas variáveis se dá pelo núcleo salivatório, que encontra-se na medula espinal, e se dá via sistema nervoso parasimpático, cujo principal neurotransmissor é a acetilcolina. Os núcleos simpáticos do gânglio cervical superior, cujo principal neurotransmissor é a norepinefrina, também estimulam a secreção das glândulas salivares, a vasodilatação dos vasos sanguíneos que irrigam as glândulas salivares, a contração das células mioepiteliais que circundam os ácinos e também podem liberar outros fatores de crescimento, certo? Então, o mais importante aqui é que a secreção de saliva ela pode começar até mesmo antes do alimento entrar na boca. Beleza? O conteúdo dessas aulas você pode revisar pelas seguintes referências.